Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai ver a entrevista aqui do Jing Liren, o que tá rolando nos bastidores aí, né, fora dos tabuleiros, fora das partidas. A gente vai ver como é que foi a entrevista do Jing Liren e do Nepo após a terceira rodada, né, que eu mostrei o vídeo aqui no canal Xadrez Brasil com o título O Dragão Chinês Acordou, né? Então podemos vibrar aqui, né? Não só quem tá torcendo pelo Jing, mas também quem tá torcendo pelo Nepo, porque afinal de contas a gente quer ver um match emocionante, né? E quando eu digo que o dragão acordou, não significa que ele venceu a partida. Teve alguns inscritos que se sentiram enganados, completamente enganados com o meu título, né? E clickbait, não sei o que lá. Eu sei que é tudo sempre brincadeira, sempre com carinho. E vocês entenderam, né? Quem realmente tá acompanhando entendeu o contexto e também há de concordar que o dragão chinês acordou, né? Inclusive a gente vai ver aqui a reportagem, a entrevista, e pra quem ainda não entendeu que ele acordou, vai entender agora, né? Lembram daquele Jing Liren tímido, gaguejando, a voz quase não saía? A gente vai ver que a coisa mudou, né? E realmente é importante vocês entenderem esse contexto, né? Quem achou que era clickbait é porque ainda não pegou esse contexto, então esse vídeo vai ser importante, esse vídeo vai ser legal, tá bom? Vamos entender esse contexto aí do Jing Liren e realmente que bonito isso. Pra mim, uma das coisas mais bonitas assim que tá acontecendo nesse Mundial é o despertar do Jing Liren em termos assim de confiança, em termos de sorriso no rosto, em termos de alegria, de estar presente naquele momento, de estar disputando ali aquele Mundial de forma plena, né? E a gente vai vendo pouco a pouco o Jing Liren se soltando. Vamos ver algumas imagens aqui. O primeiro ponto que vale a pena mencionar aqui sobre a entrevista, a pergunta, quando o Jing Liren é perguntado sobre o que ele achou do primeiro lance do Nepo, o lance de peão dama, né? Se surpreendeu ele, o Jing Liren responde que sim, ele ficou surpreso e ele responde de uma forma descontraída, sorrindo. É a primeira vez que a gente vê o Jing Liren sorrindo nas entrevistas e ele fala que sim, pegou ele de surpresa porque apesar do Nepo ter jogado com peão dama recentemente, não é a arma principal aí do Nepo, então ele entendeu que o Nepo tá guardando as aberturas dele de peão rei para um momento mais crítico possível aí do torneio, né? Logo em seguida ele é perguntado pelo Michael do Chess.com a respeito dele perceber que o Jing Liren hoje estava mais confiante. Inclusive o Jing Liren ficou mais tempo no tabuleiro na partida anterior. Nas partidas anteriores ele ficava muito fora, sozinho ali na sala, né? E hoje ele ficou muito mais presente no tabuleiro. Ele perguntou se isso tem a ver, se foi algo pensado, né? Se ele tá lutando, né? Com esses aspectos. E o Jing Liren respondeu que sim, ele foi ajudado por amigos dele a restabelecer ali a sua saúde emocional, né? Ele fala que ele tá lutando contra esses problemas emocionais, então isso é uma decisão que veio junto da conversa dele com os amigos dele. Olha que importante aí a questão dos amigos, né? A entrevista segue e o Nepo é perguntado sobre o que ele fez no dia dele de descanso, né, no dia livre dele, e ele respondeu dizendo que não fez nada de especial, descansou, caminhou um pouco e preparou também para a próxima partida. E ele também foi perguntado sobre quem ele acha que é o melhor jogador da história do Cazaquistão. E o Nepo responde que ele não sabe dizer sobre o melhor da história, mas ele sabe dizer que o Rinat Jumabayev, que inclusive é o número 1 do Cazaquistão, eles jogaram muito na infância, jogavam alguns torneios juntos, e diz que é um jogador realmente muito forte, um jogador que tem mais de 2.600 de rating pelo site da FIDE, né? Um aspecto que chama muita atenção pra mim, galera, é que muitas das perguntas são feitas em russo para o Nepo, e ele tem tradutor, a FIDE, enfim, ele tem um tradutor ali no evento. Eu não sei se foi ele que contratou, se foi a FIDE, mas existe um tradutor. É permitido que os jornalistas façam perguntas em russo para o Nepo e ele pode responder em russo. No entanto, não há um tradutor para o Jing Liren, o chinês. Então as perguntas são todas feitas em inglês e ele tem que responder em inglês e não na sua língua, no seu idioma nativo, né? É um aspecto que chama muita atenção. Não existir um intérprete aí para o Jing Liren e existir para o Nepo, né? É bem esquisito. Em seguida tivemos mais uma pergunta do Michael do Chess.com para os dois jogadores. Ele pergunta como é que é o uso de supercomputadores, né? Se eles estão utilizando supercomputadores para preparar aí para as partidas. E o Jing Liren, muito confortavelmente,
sorrindo de uma maneira bem diferente das demais entrevistas, né? O dragão acordou, galera. Ele responde aí, tá acordando, né? Bonito de ver ele ganhando confiança. Eu acho que isso vai aumentar nas próximas. A gente vai ver cada vez mais ele mais confiante, assim esperamos, né? Ele responde que não sabe o que ele quer dizer com supercomputador, o que ele chama de supercomputador, porque ele não sabe quais são os computadores que os demais utilizam. Mas ele diz que tem um computador sim dele, que é muito forte, e que ele utiliza assim como ele imagina que todos os outros super grandes mestres também utilizam, né? E o Nepo responde da mesma maneira, ele fala, minha resposta é praticamente igual a do Ding, a gente usa os computadores, todo mundo usa, não é tão, a gente não existe esse peso tão grande, não existe essa corrida, né, a questão do computador não traz, né, um diferencial ali de impacto num match como esse, né, muito mais todo o contexto, o jogador e tudo mais do que de fato o computador, né. Outra pergunta que foi feita é em relação à ansiedade, como é que os jogadores têm feito aí para controlar a ansiedade, né? E em especial aqui o Ding Liren. E ele responde que ele tem melhorado nesse aspecto. Ele comentou: estou ficando cada vez melhor, ficar no tabuleiro mais tempo tem sido muito positivo, né? Ele fala isso bastante aí com um sorriso aí no rosto. E ele também agora é perguntado sobre, mais uma vez, sobre a questão da ajuda dos amigos, né? O que exatamente é essa ajuda, né? O que exatamente fizeram para ajudar o Ding Liren? E o Ding responde então que olha isso que interessante, ele tava conversando e ele estava preocupado de que ele estava com algum problema muito sério na mente dele, e inclusive um dos amigos perguntou se queria que chamasse um médico, né? Talvez, acredito que um psiquiatra, alguma coisa para ajudá-lo. E aí ele entendeu, e conversando com os amigos e tudo mais, que talvez não fosse necessário, que não fosse tão sério assim, e que fizesse tudo isso parte de uma ansiedade pré-mundial, né, de um contexto todo aí. Então ele vai mostrando que ele está conseguindo relaxar aí de maneira natural. Mas com a resposta do Ding Liren, ela entende, portanto, que significa que ele conversou com os amigos dele, bastou as conversas aí com os amigos, como é importante, né, galera, conversar, né, botar pra fora ali com as pessoas que você gosta e confia, um problema que você pode estar tendo, e você vai chegar à conclusão, às vezes, que não é tão sério quanto você imaginava, né, e vai conseguindo relaxar. Foi o que aconteceu aqui com o Ding Liren. Uma outra pergunta interessante que fizeram aqui para o Nepo é com relação ao ritmo do torneio. Antigamente, no último Mundial, a gente teve 3 partidas jogadas e um dia de descanso, e agora a gente está tendo 2 partidas jogadas e um dia de descanso. E o Nepo fala que prefere assim, que cansa menos. Ele faz o paralelo com na época do Kasparov e Karpov, onde também era um ritmo parecido com esse, eram no máximo 3 partidas por semana, né? Então não era tão acelerado, e ele responde que gosta mais dessa agenda menos estressante, vamos falar assim, de jogar 2 partidas e descansar um dia. Aqui mais uma pergunta interessante do Michael, do Chess.com. Ele pergunta pro Ding Liren que ficou sabendo que o Ding e o Richard Laporte ficaram ouvindo e dançando música dos anos 80. E ele perguntou que música, se ele podia contar que músicas eram essas, né? E o Ding comenta que não lembra direito os nomes das músicas, mas que uma delas era Blowing in the Wind, do Bob Dylan. Aliás, um espetáculo, né? Um clássico. Agora, isso parece ter ajudado, hein? O ponto aí pro Richard Laporte, que realmente o que o Ding Liren tava precisando era isso mesmo, cantar, dançar. Mais uma lição aí, galera, né? Pra quem tá às vezes num estado de ansiedade, vai pra algum evento, vai fazer uma apresentação em público, alguma coisa que tá se sentindo desconfortável, vale todas essas dicas, né? Conversar com os amigos, dançar, cantar, fazer coisas diferentes, tirar o foco, né? A atenção ali daquilo que tá incomodando e preocupando, né? E fazer outras coisas saudáveis. Outra parte interessante é quando a repórter aqui do Chess.com pergunta para o Ding Liren por que ele jogou o Bispo D7 e não jogou o lance D4. Aliás, tem muita gente falando sobre isso, vou mostrar aqui no tabuleiro. Nessa posição, o Ding Liren faz o lance Bispo D7 e muita gente ficou se perguntando por que ele não fez o lance D4, e o Ding Liren responde que depois de peão toma, por exemplo, cavalo toma e torre toma, depois de dama F2, Bispo E6 seria um erro.
porque depois de torre D1, a torre aqui cravada e torre protegendo, cavalo E2 ganharia uma peça ou qualidade aqui, porque aqui as brancas ganham material, né? Então, eu achei interessante a forma confiante e direta com que o Jim Glidden responde. Vamos dar uma olhada, mesmo em inglês, vocês já sabem agora isso, mas olha a resposta confiante do Jim Glidden. No, I also calculate d4, but he take knight takes, rook d4, queen f2. Here bishop e6 might be a blunder, rook d1, rook a d8, and knight d2 lose the piece. So that's why I play bishop d7. Okay, thank you. E é isso, né? Eu vou deixar o link aqui pra vocês, eles falaram também sobre outras coisas, eu vou deixar o link pra vocês do vídeo na íntegra ali dessa entrevista, né? Mas eu acho que deu pra trazer os principais aspectos e principalmente, né, essa questão da autoconfiança aí do Jim Glidden que tá numa crescente, a gente vai observando isso. E por isso, meus amigos, o dragão acordou, né? Se você ainda não tinha entendido o título do vídeo anterior, talvez agora com esse contexto você consiga entender melhor, né? E com isso é muito bom, porque com isso a gente vai vendo um Jim Glidden mais confiante, a gente vai vendo um match realmente mais próximo, né, de sua plenitude, que é isso que a gente quer ver aí no Campeonato Mundial. O dragão acordou, vamos torcer para ele levantar, né, e a gente ter aí um match, né, onde os jogadores façam o seu melhor, não é isso? Muito bem, galera, muito obrigado então pela sua audiência, espero que você tenha gostado aí do vídeo e até a próxima, valeu!